Boa noite a todos. Bem-vindos aos que estão pela primeira vez aqui. Sei que tem algumas pessoas aí que ainda não conhecem a nossa casa. Sempre encho a boca para falar nossa casa. A Dobra é um espaço muito especial para a gente. Esse é um evento que acontece mensalmente e tem justamente essa ideia de que a gente possa transitar por outros campos, bem-vinda, e dialogar com outras áreas e afins, né? Então é um prazer ter todos vocês aqui. Hoje um prazer especial para mim, que eu tenho a Jaqueline aqui ao meu lado. Já conheço há um bom tempo, nós começamos a trabalhar juntas em 2017, num ambulatório de psiquiatria infantil. Eu ainda faço parte desse ambulatório. E acho que ali começou, eu acho que também a minha própria relação com a psiquiatria de forma a entender mais esse nicho, né, esse lugar que a medicina tem. Acho que todo terapeuta precisa fazer essa reflexão também, né, do que é atuar junto a essas outras especialidades que fazem face aí com a psicologia e as outras terapias. Então, estou muito ansiosa em dividir esse espaço. A Jaque, além de tudo, é uma grande amiga minha e acho que todos vão ter aí uma fala muito bacana que ela preparou para trazer para a gente. Lendo o currículo da Jaque, ela é médica pela Universidade Federal do Paraná, psiquiatra pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, psiquiatra da infância e da adolescente pelo Hospital Pequeno Príncipe, mestranda em saúde da criança pela UFPR, membro da Associação Psicanalítica de Curitiba e da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil e Profissões Afins, Capítulo Paraná, a ABNEP. Atua na clínica, em consultório e com ensino, de modo artesanal. Pinta e borda e às vezes só alinhava. Isso é bem a cara da gente. Então, é um prazer ter você aqui com a gente, Jaque. Passo a palavra a você. É um grande prazer estar aqui. É um grande prazer ter tido esse convite da Dani. Na verdade, foi uma grande crise também, porque quando a Dani me convidou, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer lá? O que eu vou falar lá? Caramba, não sei o que falar. Então, rolou uma grande crise, assim. Mas, por outro lado, eu pensei, bem, se a Dani chamou, é porque ela confia, e a Dani não dá ponto sem nó, então vamos lá. vamos tentar me basear, né? Pensei, bem, vou me basear um pouco aí nessa sustentação alheia para depois tentar fazer uma própria, né? Eu acho que é assim que a gente se forma também, né? Então, primeiro, acho que vem um olhar do outro que nos mostra a nossa própria imagem. Em algum momento isso foi assim também na minha constituição, então agora acho que isso acaba se reatualizando em algumas coisas, apesar de já ter um certo caminho, né? Acho que já teve umas outras falas que eu fiz que em algum momento eu pensei, bem, eu acho que eu vou falar da minha experiência. E é engraçado falar isso, porque a primeira vez que eu falei isso foi algo do tipo, a minha experiência? Qual é ela, né? Então, aquela coisa, puxa, de onde eu tô tirando isso? Mas, enfim, hoje eu vim falar um tanto de uma trajetória, de um percurso, e eu vou trazer também um percurso histórico, que é um percurso da psiquiatria, que é a minha profissão. E para isso a Dani comentou, você não quer falar sobre como você se tornou psiquiatra? Como é que foi essa escolha? Então vou falar muito brevemente como foi a minha escolha. Eu morava numa cidadezinha do interior com os meus pais, ela tem 5.000 habitantes, essa cidade, e tinha assim umas 8 quadras por umas 12, eu imagino. E era adolescente, transitava por ali, estava sempre pela rua, e na minha rua tinha uma escola especial. Eu via as pessoas transitando por ali, pessoas com problemas mentais, físicos, etc., e me interessava por aquilo, né?
Como é que é isso? E um dia eu fui fazer a unha e a manicure começou a contar sobre a experiência de psicose dela. Ela estava contando com outra pessoa, eu estava ouvindo ela contando como eram as alucinações, como eram os delírios. E eu era adolescente, ali fazendo a unha de colorido e tal, e aquilo me instigou muito, do tipo, como é que pode alguém passar por isso? Né? Que experiência diferente, como é que isso acontece com alguém? E aí, anos depois, eu estava naquela coisa bem, temos um vestibular por aí, o que eu vou fazer da vida? Né? Quero ser psiquiatra. Como é que faz para ser psiquiatra? Né? Lá no interior, nunca tinha visto um psiquiatra, que ser é esse? Como é que é isso? E aí eu perguntei para minha professora de português, uma professora queridíssima, assim, e aí ela me trouxe por escrito os passos, né, que eu deveria ter. Naquela época eu não usava Google, nem sei se... não tinha nem acesso a isso, então... Bem, aí ela trouxe por escrito o que é que tinha que fazer. Então vamos lá. E aqui estou. Gosto muito do que eu faço, adoro o que eu faço. Então, seguimos com a fala. Então hoje eu vim para falar um pouco sobre mitos e tabus em relação à psiquiatria. E pensando nisso, assim, eu tracei alguns pontos aqui, não sei se eu vou falar sobre todos eles, alguns eu vou deixar uns fios soltos aí para vocês comentarem também. Mas em relação aos mitos, né? Os mitos, eles são narrativas, normalmente com personagens imaginários, personagens fantásticos e que têm, de uma certa maneira, um ensinamento, algo pedagógico, que nos traz noções de como andar na vida numa norma social. Então, traz alguma lição de vida, normalmente um mito. Por outro lado, existem mitos que são reatualizados. E aí existem mitos que nos contam sobre coisas um tanto absurdas, né? E que podem não ser verdades. Normalmente não são verdades. E os tabus, né? Em relação a isso, mitos e tabus, os tabus são proibições, né? Os tabus, eles trazem temas que são repulsivos ou inaceitáveis. Eles marcam isso, o que é repulsivo, o que é inaceitável, por onde você não pode andar, que comportamentos você não pode ter. E uma violação de um tabu, normalmente ela é seguida de uma punição, ou é seguida de uma desaprovação social, ou internamente de um sentimento de culpa. Né? Transgredir um tabu normalmente traz um sentimento de culpa. E aí eu estava pensando um tanto nisso do tabu do psiquiatra, de como é ir no consultório de um psiquiatra, e pensando que isso se banalizou de uma certa maneira. As pessoas, bem, não tem mais muita dificuldade em falar sobre isso. Mas eu tenho tido algumas experiências de clínica, do consultório, que me dão notícias de que não, de que isso ainda, na verdade, é muito atual, de que esse tabu ainda existe, as pessoas ainda falam sobre isso. E uma das falas, assim, que eu ouvi recentemente foi: nunca pensei que eu chegaria a esse ponto, de ter que vir aqui. De alguém consternado de estar ali falando sobre suas questões. De algo do tipo, chegar a vir no consultório de um psiquiatra é o fim da linha, é o fundo do poço. Então isso ainda se espalha, né? Isso ainda está muito presente em como as pessoas veem a saúde mental, em como elas veem a busca por ajuda na saúde mental. E esses tabus não são, na verdade, infundados, né? Nós temos séculos de história dentro da psiquiatria, dentro de tratamentos que eram muito associados à violência. Então, a psiquiatria sempre foi muito associada à violência na sua história. E não só a violência, mas também um aspecto que era de deixar de fora, de deixar à margem. Então, anteriormente, essas pessoas que passavam por problemas mentais, elas nem mesmo viviam no mesmo espaço, nem mesmo conviviam nesse mesmo espaço da cidade, né? Elas eram deixadas para fora dos muros, elas eram expulsas. Então, esse ostracismo acontecia na psiquiatria. E depois, o tempo passando, foi se pensado
né, pelos órgãos políticos, pelas autoridades políticas e religiosas em onde colocar essas pessoas. E aí vieram as situações de encarceramento, né? Então o século XVIII é bastante marcado por isso, de locais específicos para encarcerar pessoas com transtornos mentais. Então, pensava-se nisso, de ter um lugar específico onde elas pudessem ficar, não mais afastadas, não mais longe da cidade, mas também não era compartilhando o mesmo espaço, era fechado, né? Então, um exemplo de um lugar assim é bastante célebre, que é o Narrenturm, que é a tradução é a Torre dos Loucos. Esse é o nome mesmo do local, como ele foi conhecido, que foi uma torre de formato circular, construída em Viena, com 5 andares, é muito próximo, inclusive, da casa do Freud, não é longe da casa onde ele morava. E essa torre, ela abrigava em celas circulares diversos pacientes com doenças mentais. Hoje ela é um museu de história de ciência, mas era um local onde as pessoas ficavam encarceradas. A cela é realmente toda fechada, tem uma janelinha por onde se passava, por onde se via, mas essas pessoas eram guardadas lá, né? Então, isso começa a mudar, essa história começa aos poucos mudar ainda no século XVIII. É quando alguns psiquiatras ou algumas pessoas que trabalhavam com essas pessoas começam a pensar não só na questão do encarceramento, mas de uma possibilidade terapêutica, ainda muito rudimentar, mas se começa a pensar em propor alguma terapêutica. E é importante pensar nisso porque existiam pessoas que acorrentavam e existiam pessoas que soltavam das correntes, né? Que é o caso do Pinel, que é o pai da psiquiatria moderna, que é célebre por isso. De alguma maneira, ele tentou desacorrentar. Ainda é muito rudimentar, sim, ainda é muito primordial, mas sim, existiram pessoas que, de alguma maneira, tiveram uma função diferente, olharam para essas pessoas de um modo diferente. Eu queria só citar, dentro disso, dessa história de encarceramento, um livro, que é o livro Holocausto Brasileiro, acredito que vocês devam conhecer, o livro da Daniela Arbex, que é uma história de um hospital psiquiátrico aqui do Brasil, de Barbacena, em que atrocidades foram cometidas, tiveram cerca de 60 mil mortes nesse local. Então, é algo bastante intenso no sentido de violência, porque foram muitas vidas interrompidas. Então, justifica-se esse tabu, né? De passei a soleira da porta, o que é que acontece comigo? Porque anteriormente, passar a soleira da porta de um hospital psiquiátrico era perder a vida, ou literalmente, ou subjetivamente, né? Então, essas histórias de vidas interrompidas, elas eram muito frequentes, né? Elas aconteciam. E não só de pessoas que tinham alguma doença mental, mas de pessoas que transgrediam as normas sociais de alguma maneira, ou de que eram vítimas disso. Por exemplo, uma mulher que engravidasse fora do casamento, engravidasse do patrão, etc. Um jovem homossexual, enfim, outras questões que justificavam essa separação do ambiente social. Bem, mas essa questão aí de um tabu, dessa visão de um tabu, eu penso que não é só uma particularidade da psiquiatria, né? Eu acredito que muitos psicólogos sintam isso também na sua clínica, o quanto é difícil para os pacientes dizerem que estão em busca desse tratamento, e claro, a maioria, na verdade, nem chega, né? Então, muitos nem chegam a nos procurar. Essa dificuldade de se deparar com o diferente, com o estranho, de compartilhar o mesmo espaço com o estranho, também nos faz pensar, bem, se eu estou aqui compartilhando o mesmo espaço com essas pessoas estranhas, eu sou um deles? O que me faz diferente deles? Né? Então, estar com essas pessoas também exige um tanto de estrutura, né? E o quanto isso pode ser angustiante. Mas, bem, sou um deles, não sou um deles, o que é que faz de alguém um louco, né? O que é um louco? E aí eu vou trazer aqui um pouquinho também dessa
reflexão histórica, né, que dentro da história da medicina, as questões de personalidade, de temperamento, de humor, lá em Hipócrates, no ano 4 a.C., eram descritas como consequências de fluidos que circulavam no corpo. Os 4 tipos de fluidos, né, de bile, que o Hipócrates descrevia. Então, bile amarela, sangue, fleuma e bile negra. E eu acho bastante curioso que a bile negra era responsável pela melancolia. E a bile negra era justamente o fluido que ninguém nunca viu. Que ninguém nunca soube exatamente o que é. Porque os outros fluidos, sim, a fleuma era talvez uma secreção pulmonar, era descrita como essa secreção pulmonar. O sangue, bem, muito visível, muito fácil de ver. A bile amarela estava lá guardada na vesícula. Se você abrir um corpo, ela estava ali. É a bile negra. O que é a bile negra? É algo imaginário. Então, a melancolia, de alguma maneira, também era algo imaginário. Algo que causava melancolia era imaginário. Era subjetivo, né? Então, precisava se acreditar que existia a bile negra. E aí, bem, vou fazer um salto grande aqui. A gente vai lá para o século XV, XVI, então já estamos aí na Idade Média. E as questões mentais, as doenças mentais, eram vistas como um vício, como uma questão de má conduta, de mau comportamento. Então, o pensamento da época era, se a pessoa tem um desvio, tem uma questão de conduta, isso era associado à loucura. Então, a loucura era associada justamente a isso, a algo de um comportamento bizarro, algo de quebra aí com a norma social vigente. E aí, existe uma pintura que é bastante caricata nesse sentido, que é uma pintura do Bosch, que é a Narrenschiff, que é o navio, né, a nave dos loucos. Então, tem aquele navio, acredito que vocês também tenham um pouquinho na memória isso, e tem pessoas ali se comportando de uma maneira bastante estranha, né? Tem pessoas do clero, por exemplo, disputando um pedaço de alimento que está pendurado num fio, e elas tentam comer esse alimento com a boca, sem o uso das mãos, né? Então, era uma quebra aí de uma norma social, pessoas do clero se comportando dessa maneira. Tinha pessoas nadando nuas na mesma água em que alguém está vomitando, e no meio de tudo isso tem um bobo que está pendurado num dos fios ali da nave, não sei como chama essa corda da nave, mas ele está pendurado e ele está de costas para tudo isso, porque qual que é a função de um bobo nessa cena? Não precisa mais fazer nada. Tá tudo feito, né? Tá tudo dado. E então era aí a nave dos loucos, né? Então esse tipo de comportamento era descrito como loucura. Essa é uma aquarela do Picasso. É de 1904. E se chama O Louco. E é bastante estereotipada, é bastante caricata, né? É um ser aí todo maltrapilho, olhando para as próprias mãos, com essa face um tanto desorganizada, um cabelo desgrenhado, né? Então, essa representação que se tem ainda no século XX é de um louco como alguém errante, né? Como essa pessoa que anda por aí de uma maneira a esmo, desorganizada, que não consegue se conectar com o nosso mundo, né? E é bastante melancólica também, né? Se a gente for pensar nessa figura toda, nessa representação com cores bem monótonas, né? Bastante uma imagem melancólica, né? Uma imagem muito triste. E isso já é de 1904, não faz tanto tempo assim, né? Trazendo aí um pouquinho disso da arte, então, já que eu falei dessa figura do Picasso, a gente tem história de fazer artístico dos pacientes psiquiátricos e de obras que foram, com o tempo, catalogadas e foram arquivadas em hospitais psiquiátricos, em museus, que foram, inclusive, doadas, participam, são obras de acervos de museus, mas que durante muito tempo foram utilizadas para denegrir a imagem desses pacientes. Justamente esses pacientes que
hoje a gente vê como artista, como tendo uma capacidade artística comum, igual a outros artistas, foram denegridos a partir das suas próprias obras. Então, durante o nazismo, essas coleções de artes foram utilizadas e foram expostas como arte dos degenerados. Então, eles eram vistos como um fazer artístico que era abjeto, né? Então, isso foi utilizado dessa maneira durante esse período mais totalitário. Só agora, né, ou há pouco tempo, a gente tem um espaço em que essas obras são expostas em museus, onde outros artistas as expõem também. Por exemplo, o MASP tem um acervo permanente, que é das obras dos pacientes do Juqueri. Eu até trouxe o catálogo do MASP, vou mandar aí para vocês. Tem outros locais também que expõem, tem coleções de outros lugares, por exemplo, a Prinzhorn é uma coleção bem grande, uma coleção da Alemanha, do Hospital de Heidelberg, e é uma coleção enorme de obras de arte. Tem outra que é bastante famosa, que é Morgenthaler, da Suíça, se vocês tiverem interesse em dar uma olhada. Também tem um livrinho aqui, tem elas, vou passar. E, bem, então, isso aos poucos foi mudando, né? E só para fechar um pouquinho esse tema do louco, eu trouxe o que é o louco nas cartas do tarô, porque essa eu não sabia. Então, aí fui procurar o que é o louco para o tarô. Então, a carta do tarô, do baralho, né, em que traz o louco, ela é ou a carta inicial ou a carta final. Então, ela é dos arcanos, os arcanos maiores, é isso? Perguntando para a Dani, me ajuda aí com o tarô, Dani. Então, ela é ou a carta 0 ou a carta 22, ou a primeira ou a última. E significa mudanças, né? Ela significa novos rumos, novas experiências. Quando sai a carta do louco, é porque alguma jornada diferente na vida se configurará, e a orientação, então, da consulta do tarólogo é que você encare a sua nova jornada. Siga adiante. Bem, nós falamos sobre o que é um louco e vamos falar também sobre o que é um psiquiatra. Então, enquanto eu estava trazendo isso, eu fui me colocando perguntas. O que é um louco? O que é um psiquiatra, então? E aí, bem, dentro da medicina, a sintomática psíquica, ela foi por muito tempo deixada de lado, né? A sintomática que era reconhecida era a sintomática física. Então, a medicina se ocupava dos sintomas que eram visíveis, do que era possível tratar, operar, olhar, enxergar, abrir e ver. Né? Então, isso tudo que era invisível, que estava no subjetivo, na imaginação, não era considerado, se não se encontrasse uma relação física com o corpo. E precisava que alguém se interessasse por isso. Então, pensar que também um ramo da medicina olhou para isso. Né? Então, os psiquiatras olharam para isso. O surgimento da psiquiatria, então, surge também para acolher, né, o que vem desse outro lugar, né, desse desconhecido, disso que era deixado de lado. E, bem, né, nesse sentido, alguém precisaria se dedicar a isso. E a gente sabe que os tratamentos foram mudando ao longo do tempo. Eu estava, antes de começar aqui, batendo um papo com a Dani, e a gente estava comentando que a história da medicação também é recente. Se formos considerar os antipsicóticos, eles vieram nos anos 50. E o primeiro antipsicótico, que foi a clorpromazina, que começou a ser utilizado em 1952, é um antipsicótico que hoje nós não usamos mais para tratar psicose, nós usamos para sono, não é um antipsicótico que realmente tem um efeito substancial na psicose. Mas antes tinha algum efeito e era usado como isso, era a única coisa que tinha. Foi sintetizado para ser um anestésico e de repente se viu que funcionava como antipsicótico. Então, pensando um pouquinho nessa história, né, 1952, o uso do primeiro antipsicótico. Outros métodos de tratamento antes utilizados eram bastante arcaicos, comparando com as medicações que nós temos hoje. Estava comentando com a Dani que nos anos 20 se usava como insulínico para tratar a psicose. Então, se injetava insulina, o paciente fazia uma hipoglicemia, ele tinha uma convulsão,
e se pensava que essa convulsão, então, pudesse resetar o sistema, e aí tinha alguma melhora aí de sintoma psicótico. Extremamente perigoso. Você pode não voltar de um coma insulínico, né? Mas pensando, então, em 1952, quando surgem os antipsicóticos, lembrando um pouco de outros métodos de tratamento e pensando em quando a Anísia da Silveira fundou o ateliê de arte-terapia dela, foi nos anos 40. Então, quando ela bate lá no Engenho de Dentro, lá no filme, acho que vocês lembram da cena, né, dela batendo lá no Engenho de Dentro, a gente não usava nem lítio ainda. E foi 44 foram os primeiros experimentos com lítio, né? Então, não tinha medicação. Antidepressivos, para lembrar as datas, eu não lembro. Qual que é as datas aqui? Os primeiros, então, antidepressivos. 1956 foi o primeiro antidepressivo, que era um inibidor de monoamina oxidase, que são medicações que a gente quase nem usa mais, sabe? São medicações que têm muito efeito colateral. A imipramina, que é o primeiro tricíclico, veio em 58. E a fluoxetina, Prozac, veio só em 88, 30 anos depois. Então, gente, a gente usa Prozac, né? Usa fluoxetina só a partir de 88. Eu já estava nesse mundo, né? Então, e eu lembro, assim, também lembro uma memória de adolescente, de pegar uma revista que eu não lembrava se era Isto É, Época, o que era, eu fui procurar no Google e achei lá num acervo, era Época. E eu lembro do título da revista, que era Os Herdeiros do Prozac. Isso foi nos anos 2000, que quando surgiram os duais, que são antidepressivos mais potentes, que nós usamos agora. E era uma figura, assim, de uma moça deitada nas nuvens, o céuzinho lá e a moça deitada nas nuvens. Tipo, puxa, encontramos a cura, né? Então, mais um mito surgindo, a cura da depressão. E pensando nisso da medicação, só trazendo mais uma brincadeira que eu gosto bastante aí, que é desses mitos, né, e desses tabus, que é em relação ao Zolpidem, que há pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, nós usávamos com uma certa liberdade, achando que Zolpidem não causava dependência. Mas que maravilha, é possível apagar e não tem nenhuma consequência desse apagamento, né? Então, hoje a gente sabe que, puxa, sim, causa dependência. E aí a minha comparação do Zolpidem é o óleo de coco. É o mito do óleo de coco, que era o mais saudável, né? E hoje a gente sabe que não é o mais saudável. Bem, então nós temos um momento em que essa tolerância foi aumentando, né? E que hoje em dia os pacientes também vêm ao consultório do psiquiatra buscando ser ouvidos, né? E aí, bem, estamos nesse momento atual. E aí eu me coloquei uma outra pergunta. Quem é que vem, então, ao consultório do psiquiatra? Quem é recebido por nós? Né? E acho que era isso. Estou pensando no meu roteiro. Sim, era isso. Quem é que é recebido por nós, né? Então, vou trazer um trechinho. Agora, eu trouxe minha parafernália aqui. E eu vou trazer um trechinho que eu trouxe para falar um pouco sobre isso. De um trecho de literatura. Um trecho que eu gosto bastante. Eu já usei muito esse trecho. O Camilo ria-se. Perguntava o que era o colesterol. E o velho Alfredo dizia-lhe ser uma coisa de adulto que o esperaria se não lesse livros e ficasse burro. Por causa disso, quando lia, o pequeno Camilo sentia-se a tomar conta do corpo, como a limpar-se de coisas abstratas que o poderiam abater muito concretamente. Então, é um trecho do Walter Ugumãe, do Filho de Mil Homens. E sim, as pessoas vêm por questões psíquicas imaginárias, por questões subjetivas que podem abater o corpo muito concretamente. Então, essas coisas que não se vê e que podem causar sintomas no corpo. E muitas pessoas vêm justamente por sintomas no corpo. Então, vem por uma queixa, que é uma dor nas costas, que é uma dor de cabeça, que é uma sensação de um cansaço, que é um mal-estar. E aos poucos vão desenrolando por outros sintomas, por uma outra história, que é essa história que foi afetando o corpo, né? Que é uma história que é vivida de corpo e mente. E que, em alguma maneira, traz esse sofrimento que ele pode variar. E alguns meses atrás, eu fui num congresso
que era o congresso do IACAPAP, um congresso que eu gosto bastante de ir, que é da Associação Internacional da Psiquiatria Infantil, e tinha um palestrante de Singapura, um psiquiatra de Singapura, e ele traz um comparativo de sintomas psíquicos ou de queixas para o psiquiatra nas diversas culturas. E aí ele traz que na cultura asiática, então que em Singapura e em outros países asiáticos, as queixas predominantes são queixas corporais. São uma dor de cabeça que não passa, que não tem motivo, uma dor nas costas que não passa, que não tem um motivo clinicamente significativo, e aí essas pessoas são encaminhadas ao psiquiatra. E existe mesmo um tabu de reconhecer que tem um sofrimento pelo qual ela está passando. E ele traz que não é só entre os adultos, que esse sintoma ele se perpetua, que os adolescentes também trazem esse tipo de queixa. Então não é algo que está melhorando ao longo do tempo, que eles vêm para o psiquiatra trazendo a queixa psíquica. Nessas culturas é muito mais comum essa queixa física, né? Então, então, questões aí psíquicas que abatem o corpo são um objeto aí do nosso trabalho. Vou puxar um outro gancho de motivos aí pelos quais as pessoas vêm ao psiquiatra. Uma frase que eu gosto bastante também, que é do João Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas. Passarinho que se debruça, o voo já está pronto. E aí ele está falando de uma criança que demonstra um comportamento agressivo nesse trecho. Não vou ler o trecho todo, mas só essa frase, passarinho que se debruça, o voo já está pronto. Eu ia ler um trechinho também da Marguerite Duras, mas não vou ler porque o tempo já está bastante avançado, eu queria ainda falar de outras coisinhas. Então, essa questão que a gente tem um pouco dessa pré-determinação, né, e que vem muitas vezes como fala dos pacientes, ou dos pais dos pacientes, eu atendo muitas crianças, e aí às vezes vem uma fala dos pais, puxa, mas com esse comportamento que ele está tendo, aí eu tenho medo que ele se torne um psicopata. Então, essa coisa de uma determinação, né, de algo que vai acontecer no futuro. Ou então, puxa, mas se eu começar a dar remédio para o meu filho nessa idade, daqui uns anos, então, ele nunca mais se verá livre disso, ele vai piorar com o passar do tempo. Ou adultos também que dizem, eu acho que isso que eu sinto nunca vai passar, que eu vou viver assim para sempre. Então, essa coisa de que é algo que vem e que se instala e que não é possível ser modificado. Então, bem, em relação às crianças, tem muito algo de um olhar do outro, né? Tem muito algo de um lugar que se cria, né? Um lugar que se cria, um lugar que se propicia, e se esse lugar vai ser ocupado ou não. Eu costumo conversar bastante com os pais sobre isso, sobre esse modo de olhar, esse modo de falar sobre a criança, porque também é criar um lugar. Se você fala de determinada maneira de uma criança e se ela é envolta nisso, mesmo que ela não esteja escutando propriamente isso, ouvindo as vozes dos pais falando sobre isso, sim, é um lugar que você está criando. Então, isso da pré-determinação. Então, também é algo que nós discutimos no momento. E eu queria falar também um pouquinho sobre as nossas novas formas de sofrer, né? Que eu acho que tem algumas coisas que são bastante atuais. Por exemplo, o tédio, a insônia, o intervalo, a espera. O quanto nós temos dificuldade de lidar com isso. E eu vou ler mais um pouquinho de literatura, só para falar um pouquinho sobre isso. Tá caindo a parafernália aí. Esse é um trecho também que eu muito legal. Aqui. Riscava um fósforo para olhar o relógio. Em breve seria meia-noite. É esse o instante em que o enfermo obrigado a partir e que teve de pousar em um hotel desconhecido, desperto por uma crise, alegra-se ao perceber debaixo da porta uma raia de luz. Que ventura! Já é dia. Dentro em pouco, os criados se levantarão. Poderá chamá-los. Virão prestar-lhe socorro. A esperança de ser aliviado lhe dá ânimo para sofrer. Agora mesmo julgou ouvir passos.
Os passos se aproximam, depois se afastam. E a raia de luz que estava sob a porta desapareceu. É meia-noite. Acabam de apagar o gás. O último criado partiu e será preciso ficar toda a noite a sofrer sem remédio. É bastante antigo, né? Do Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, do primeiro livro. Hoje já não se espera, não se precisa mais ficar toda noite a sofrer aí, sem remédio. Hoje a gente pega o celular, rola o feed, tem sempre o cigarrinho eletrônico ali, qualquer intervalo dá para dar uma pitada. Então, não se tem mais essa angústia do intervalo. Eu acho que a gente tem, na verdade, uma angústia da sobrecarga, né? Do quanto nós ocupamos o nosso tempo, o tempo todo com alguma coisa para não ter nenhum intervalo, para justamente não sofrer de nenhum intervalo, para ocupar todos os buracos possíveis, né? Essa sobrecarga, ela vem de diversas formas, e ter que esperar e não ter nada para fazer, normalmente é extremamente angustiante, né? Não tem como ter um tempo aí para só pensar, só para não fazer nada. Outras questões aí também são as questões da imagem, as questões do corpo, que também são bastante atuais, né? Dessa possibilidade de criação da imagem, por qual ângulo eu quero ser visto, qual recorte eu quero que vejam, né? Então, isso também traz algo de atual nas nossas maneiras, inclusive de criar artefatos tecnológicos para suprir essas pequenas angústias do cotidiano. E acho que é isso. Qualquer coisa, eu tenho mais uns trechinhos aí para ler, mas a princípio acredito que seja isso. E eu queria só comentar que eu vou abrir então para as falas, porque eu acredito que eu tenha deixado aí, como eu tinha comentado, vários fios soltos. Eu falei aí de alinhavar algumas questões e de deixar fios soltos para a gente conversar e comentar. E aí, até nesse sentido, eu trouxe um bordado inacabado. Tá aí. Só para pensar nisso, de que coisas que estão inacabadas e a gente pode, aos poucos, aí ir costurando. Então, fiquem à vontade para puxar os fios. Eu vou seguir nessa sua linha até. Fiz uma viagem na psiquiatria e na nossa história, lembrando de tantas experiências divididas, né? Nós trabalhávamos também dentro de um hospital, então nós vivenciamos inúmeras situações onde a nossa equipe era chamada para acalmar crianças, né, em internamento, em padrões de comportamento muito complicados, né? Eu acho que, para mim, a quebra do tabu em trabalhar ao lado de uma psiquiatra é porque todo terapeuta, não sei se todo, não vou generalizar, tem uma coisinha assim, né, em ter o médico como parceiro, o medo de que se apague a subjetividade, eu acho. Seja pela medicação, ou seja por alguma intervenção no corpo. Mas eu trabalhei no espaço mais possível disso acontecer, né? Dentro de um hospital, onde a intervenção é no corpo. E se a nossa equipe, que muitas vezes eram duas, eu e ela, podíamos desfazer esse olhar de apagar aquilo que estava ali, sei lá, uma criança que não queria operar e gritava e xingava todo mundo, estávamos nós lá. Para decepção dos colegas, muitas vezes essas crianças não eram medicadas, elas eram escutadas. E mesmo dá para ver, né, o quanto a Jaque é solidária a esse movimento de escutar um sintoma. Acho que não só você, né, mas para minha grata surpresa foi com você que eu trabalhei aí 6 anos lado a lado, percebendo, acho que essa sutileza, porque também vi pacientes em crise, catatônicos, por exemplo. Como é que um terapeuta trabalha com um paciente catatônico? Né? Não sai palavra desse paciente, não sai gesto, não sai nada.
Então, claro que esse é um caso mais extremo, né? Mas, assim, entre outras possibilidades, onde a gente, terapeuta, também tem que lembrar que os nossos pacientes, por vezes, começam o tratamento lá. E também tem o tabu de vir para cá. Ou começam aqui e tem o tabu de ir para lá. Então, fiquei pensando o quanto nós mesmos temos tabus enraizados, né? Como é que será? Nunca pensei nisso. Como é que será que era quando a gente chegava juntas, né? Para o paciente, eu acho que era meio indiscriminado, né? Mas a equipe com certeza ficava frustrada, eu acho. Mas acho que no sentido disso, né? Porque eu entendo, né? Não é só uma crítica que o ambiente hospitalar necessite de uma urgência no fazer. Por vezes, Sim. ele é imediato, né? O fazer médico hospitalar, ele tem que ser mais imediatista. Tipo uma criança berrando, né? Para entrar na cirurgia. A gente tentava uma intervenção bem curta, rápida, se Deus quiser, eficaz, mas por vezes a via era outra, né? Mas eu acho que o paciente se sentia escutado. Acho que o respaldo, quando a Jaque também traz, né, que é uma história nova, né, se você for ver, da psiquiatria diante de tantas outras especialidades aí mais antigas, né? A gente estava comentando que a sintomatologia é muito antiga, né? Talvez ela tivesse lá nos tempos gregos, como as histerias. Mas o tratamento, como se aborda isso, me parece muito novo, né? E que bom que o bordado não está acabado. E assim a gente pode continuar alinhavando. E tem uma música que eu adoro que diz isso, que o mais importante do bordado é o avesso. Porque o mais importante em mim é o que eu não conheço. Essa questão do avesso do bordado era uma coisa que me pegava muito quando eu bordo desde criança. Me pegava muito quando era adolescente, que o avesso tinha que estar perfeito. Então tinha uma exigência do avesso perfeito. E aí eu estava assistindo acho que era uma espanhola falar sobre o bordado. Falando sobre as referências dela, do bordado e da história dela com o bordado. E aí ela diz que ela não se importa com o avesso, porque o avesso conta a história do bordado. Então, o avesso pode ser de cá para lá, de lá para cá, pode estar uma bagunça. Essa é a história do bordado, essa é a história do processo. Então, agora o avesso está tudo bem, pode ter nó, pode ter fio que pode ser feio. Pode ser feio. Uma loucura, né? Também me lembrei disso, né? O quão jocoso é quando a gente fala que a gente está louco, né? Ah, tô louco de raiva, louco de amor. E a carta do tarô me fez pensar nisso. Se ela é o começo, se ela está no começo e está no fim e numa abertura, talvez a gente precise dessa coisa coloquial, né? De uma dose de loucura para uma coisa nova aparecer. E são esses os nossos pacientes, por vezes. Sempre uma pergunta fica me rondando, que é: a que serve a psiquiatria hoje? A que serve isso, sabe? Então, a gente fica muito colado na ideia da medicação, assim. E isso me incomoda um pouco, porque parece que a gente vai restringir a psiquiatria a esse lugar. Eu fico pensando, deve ser algo a mais do que isso, mas eu não posso dizer, já que eu não estou lá, não estou no consultório de psiquiatra, não sou psiquiatra. Não conheço muito sobre isso. Então, eu queria ouvir um pouco sobre isso. Bem interessante a pergunta, né? A que serve a psiquiatria? E é uma das perguntas que me coloquei. Sim, não é somente para medicar o paciente e liberá-lo de uma urgência, né? Para que ele busque outra coisa. E acho que enquanto você falou, no momento em que você perguntou, me veio essa questão do trabalho, que é um trabalho conjunto. Muitas vezes no consultório, o trabalho ele parece muito solitário. E aí, eu acho que a gente precisa frequentar-se, né? Frequentar outros ambientes, trabalhar em conjunto com os terapeutas, e mesmo que não seja num espaço multi, hoje eu não trabalho mais em hospital, trabalho de certo modo, eu ainda dou preceptoria, dou aula para uma turminha, mas bem menos. Mas
esse trabalho, ele pode ser um trabalho conjunto com o terapeuta. Então, esse trabalho conjunto, ele pode existir, que é um trabalho de diálogo, que é um trabalho de apoio, de orientação. O trabalho com os pais, no meu caso, eu sou psiquiatra infantil, muitas vezes eu preciso trabalhar com os pais. Às vezes eu peço uma consulta com os pais. Não é a criança que precisa vir naquele momento, os pais precisam estar aqui, para a gente poder direcionar algumas coisas. Bem, outras formas de trabalhar, assim, com criança é muito possível trabalhar por outras maneiras, né? Por uma maneira mais lúdica também. Então, o modo de brincadeira, a possibilidade de brincar, ter um espaço para isso, né? Eu vejo isso aqui, puxa, é algo que acontece muito livremente. Eu tenho só uma sala, mas não tem nada no meio do caminho, então a criança entra e tem o chão ali, tem um divã, e tem a minha poltrona, então não tem uma mesa no meio, tem uma mesa redonda do lado para brincar, para jogos, então tem 4 cadeiras, a gente pode sentar com os pais, com a criança para brincar, jogar um jogo, então ter esse espaço, ter essa liberdade de espaço. Então sim, serve para uma escuta. Eu recebo alguns pacientes que, sim, não são medicados, que eles vêm para falar de alguma coisa. Eu tive pacientes que eu recebi por meses para falar de algumas coisas. Não necessariamente a gente precisa medicar, né? O psiquiatra não necessariamente medica. O modo de trabalho pode ser outro. A gente cozinhava, a gente ia para a horta, né? Então, tem outro modo de trabalho. Eu me lembrei exatamente disso. Tal como, sei lá, um paciente pode dizer para a gente, né, que a loucura está alocada. Né, como a alucinação ou outra forma de manifestar-se o sintoma, né? Tudo é tão desfragmentado do corpo, né? Acho que quando a gente fala muito em psiquismo ou então em subjetividade, acho principalmente, tem-se uma ideia que a gente retira o corpo um pouco, né? De que, como se o sintoma não fosse tão físico. E ele é físico primeiro, né? Por isso eu acho que o paciente elege para onde ele vai, de cara, né? Se ele quer ir lá, fazer essa escuta ou cá. Acho que às vezes precisa desse cunho médico para sustentar muito da hipótese também. A gente não pode retirar isso. Sim, de algo que vem de uma escolha, sim. Ainda mais com os diálogos com a literatura, isso me lembrou lá da Federal, onde nós estudamos, tinha um professor nosso lá, de Direito, no caso, onde eu estudei, que trazia um autor da literatura clássica que fazia um diálogo de direito e psicanálise. E foi sobre a psicanálise que me trouxe aqui, né, principalmente, né, a questão do Lacan, né? Lacan fala que os insights é também uma sutura, né, já que falou-se em postura, né, uma sutura entre o imaginário e o simbólico. Eu vou compartilhar alguns insights que eu tive nas suas falas aqui. Por exemplo, quando tu falou do louco, do Picasso, né, do homem errante, eu lembrei do Nietzsche. Nietzsche, na filosofia dele, ele traz o homem louco para fazer os anúncios, né? Um deles é o clássico da morte de Deus, né? Foi um louco que disse, né? E tem um poeta chamado Gibran Khalil, que tem um poema lindíssimo chamado O Homem Louco também. Esse poema, ele fala assim: encontrei tanta liberdade como segurança em minha loucura, a liberdade da solidão e a segurança de não ser compreendido, pois aquele que nos compreende escraviza alguma coisa em nós. Isso é o Gibran Khalil, né? Quando veio a coisa do doce, né? Eu lembrei dos corpos dóceis, né? Quem usa essa palavra é Foucault, né? Quando veio aqui o livreto da história da loucura de Juqueri, eu lembrei da história da loucura do Foucault também. Né? Daí o Foucault é muito provocativo, né? Porque os franceses, né? Como Deleuze, escreveram um antiético, né? Fazem provocações da psicanálise. Né? Foi um insight que eu tive. Outro insight foi quando ela falou do Coringa, né, do tarô, né? O louco do tarô, ele, no baralho tradicional, é o Coringa, né? E o Coringa, ele representa o salto de fé. Se você está na dúvida de fazer a viagem, faça. Se você está na dúvida se vai pular, o tribunal, ele fez um evento recentemente sobre o transtorno do espectro autista. E daí me veio outro insight, porque eu gosto de futebol, e dizem que o Messi ele tem um pouco de autismo, por isso que ele é tão genial. Então tem um certo mito, né, sobre a questão do autismo e a genialidade também. Inclusive o Foucault, né, quando ele fala do Nietzsche mesmo, do Van Gogh, aqui tem um trecho da História da Loucura, ele fala por que é tão difícil o artista, né, permanecer no desatino, como o Foucault usa aqui, desatino. Parece que a loucura ela vem para petrificar
medicar as pessoas, né? O Nietzsche, quando ele tem aquele surto em Turim, ele fica 11 anos mortificado na cama, né? Sendo exibido pela própria irmã. Então, o Foucault coloca, né, por que esse é o destino, né? As pessoas não conseguem permanecer no desatino, né? E elas caem na loucura, né? Nietzsche, o Foucault provoca citando isso. Mas eu queria ouvir da psiquiatra, né? Como que percebe a questão do autismo, né? Desde as crianças, né? Tem essa questão mesmo. Será que é um traço de genialidade ou é realmente um transtorno? Aí uma questão, eu acho que é um mito essa coisa da loucura ou das doenças mentais associadas à genialidade. Sim, eu acho que existem algumas falas que vêm e que, puxa, tem alguns indivíduos reconhecidos aí como gênios e como loucos. Acho que alguns deles são bastante célebres, né? E eu achei bem curioso, porque na hora que você estava falando de tudo isso, eu pensei justamente, acho que está aí um grande mito. E eu fiquei pensando, puxa, mas será que as pessoas precisam ser levadas a esse extremo, ou precisam passar por um sofrimento tão grande para criar algo? Né? Então, fiquei pensando também nessa relação, e eu vou até ouvir de vocês, porque eu não sei. Mas pensando nisso, eu não sei. Não sei. Mas em relação ao autismo e a genialidade, eu acho que tem sim essa associação, esse lugar comum aí, e que alguns pais também vêm nessa expectativa, tá? Mas se é autista, ele vai se tornar um gênio, é só esperar desabrochar. Não é necessariamente assim. Na verdade, a maior parte dos autistas tem uma deficiência intelectual. A maioria deles tem uma deficiência intelectual. Alguns, sim, têm ilhas de inteligência e são savant e conseguem produzir grandes feitos em algum aspecto, em algum aspecto da sua inteligência, mas não necessariamente algo global. Então, estão muito bem dotados para uma determinada habilidade e estão muito mal dotados para outras habilidades. Né? Então, é um mito. Compartilhar um pouco disso. Será que as pessoas precisam passar assim por grandes dificuldades para produzir algo fenomenal? O que vocês acham? Ou será que sim, as coisas vêm assim e de repente vêm? Enfim, é um presente ver uma psiquiatra apresentando, né, se colocando desde o lugar da literatura. Eu digo isso, assim, né, porque eu trabalho já há 8 anos na saúde mental, né, de um lugar que daí parte do viés da saúde mental, né, que tenta, inclusive, desconstruir a lógica da centralidade da psiquiatria. Um desses fios, assim, que me pega, assim, me angustia, que tem a ver com essa ideia, assim, né, de que se meu filho começar a tomar uma medicação, e daí eu queria te ouvir comentar um pouco disso. Isso não é incomum, isso é muito frequente. Essa seja a primeira oferta. Assim, um psiquiatra não só medica, né, não tem essa mas a hegemonia é que medica. Né? Quando se chega às infâncias e às adolescências, no plural mesmo, né? Considerando os recortes de raça, de classe, né? De território, de como, de modo massivo, então, as várias questões que podem surgir disso podem ser tratadas, né? Medicalizante, assim, né? Então, eu vejo que isso é hegemônico ainda. Assim, da medicação como primeiro recurso, como primeira tentativa, assim, que prescinde, às vezes, de uma escuta, né, do trabalho bonito que vocês contaram aí, da parceria de vocês, né? Que sorte aí de quem pôde encontrar com vocês. É isso que está sendo feito por vocês, né? O lugar é esse, assim, e pensando até numa perspectiva de efeitos colaterais a longo prazo mesmo, né? De abuso de medicação. Marca-se tem para uma criança em que
Então, sem nem ser escutada, é esse o recurso que você oferece. Uhum. Então, é um pouco uma partilha assim, de um cenário diferente desse que você vem apresentar pra gente. Chiara, quando você começou a falar, eu pensei mesmo, acho que a Chiara trabalhou em CAPS. E aí, na hora também me veio uma memória, assim, de quando eu trabalhei em CAPS também. E que eu mesma fui com um certo tabu quando eu fui acompanhar a psiquiatra que estava lá no CAPS. De tipo, não sei exatamente o que ela vai fazer, deixa eu sentar aqui e dar uma olhada. E que bom que eu fui numa coisa do tipo, deixa eu sentar aqui e dar uma olhada, não sei o que ela vai fazer. Mas eu fui surpreendida muito positivamente pela consulta que aquela psiquiatra teve com o paciente. Assim, me deu bastante tranquilidade, segurança de estar lá, da maneira como ela escutou, da maneira como ela conduziu, da maneira como ela disse, bem, acho que nesse momento é realmente o momento de você buscar algo a mais, algo que não é só o tratamento aqui, mas é algo a mais para sua vida. Então ela estava no momento de tratamento com o paciente em que ela estava recomendando que ele fosse para a vida, né, fosse viver. E para mim foi bastante surpreendente, aliviante, puxa, eu respirei. Falei, ok, então vamos ficar. E então tem alguém mais que tá fazendo, tá escutando, tá instigando a outras coisas, tá perguntando, tá colocando outras possibilidades. E em relação à infância, sim, também foi uma angústia minha quando eu fui fazer psiquiatria infantil, que era uma coisa assim, puxa, mas a gente medica tanto. Antes de fazer residência em psiquiatria infantil, eu trabalhei num CAPS infantil. E eu não pensava em ser psiquiatra infantil. Eu achava que eu ia trabalhar com psicose. Eu gostava de psicose. Eu achava que ia trabalhar com adulto, com psicose. E aí fui trabalhar no CAPS infantil por um pedido, assim, tava sem psiquiatra no CAPS. E para mim foi, tá, não vou morrer, né, por ter que ficar lá algumas horinhas, tá tudo bem, eu encaro. E me apaixonei, tanto é que aí, bem, foi maravilhoso, gostei muito. E fui fazer psiquiatria infantil depois, né, então... E eu lembro que eu tinha essa angústia. Puxa, mas a gente medica tanto. Porque eu atendia o paciente, medicava e eu ficava com aquela coisa, meu Deus, estou medicando o paciente, meu Deus, estou medicando o paciente. E agora, muitas vezes, eu sinto, assim, na minha prática, que eu coloco, por vezes, a questão da medicação. Por vezes, eu sou bastante enfática, dizendo, acredito que nesse momento é necessário. Por outras vezes, eu falo, bem, a gente tem um tempo para aguardar. Se vocês quiserem ir para casa, esperar uns 2 meses, 3 meses, ver como vai. Se as coisas ainda estiverem muito instáveis, a gente pode medicar. Então, mas dá para esperar um tempo. E às vezes a minha conversa com os pais é nesse sentido. A gente tem margem, dá para aguardar. Outras vezes não, outras vezes é necessário tirar de uma desorganização. Principalmente quando está influenciando muito na vida da criança em espaços em que ela... está sendo, inclusive, convidada a se retirar, a não participar da escola, de ambientes que ela frequenta, então de atividades que ela frequenta, em que a desorganização está tamanha que ela não tem essa possibilidade de estar, e ela precisa estar lá, porque isso também é terapêutico, isso é formativo, isso faz parte da vida, da cultura, isso é nutrição ali para ela, estar compartilhando esse espaço social, né? Então, aí nesses casos, assim, nesse momento vamos dar uma organizada, não é para sempre, muitas vezes eu digo, olha, porque tem sim, tem questões psíquicas que a gente percebe que podem cronificar, pode se tornar uma doença mental crônica grave, por exemplo, uma esquizofrenia, que é raro ver em criança, né, normalmente costuma ter pródromos ali na adolescência, se desenvolver mais na vida adulta. Ou um transtorno bipolar, algo mais grave, mas, né, em que muitas vezes nós pensamos, sim, a medicação vai ser por um longo período, por toda a vida, né? Mas em outros casos não. Aí eu costumo dizer para os pais, vamos começar, às vezes é necessário até uma medicação que, puxa, controle um pouco essa crise para que possa voltar a ir para natação, possa voltar a ir para o futebol, vai para a escola, vai fazer o que precisa fazer na vida e depois a gente vai tirando. A gente vai reduzindo e vai tirando.
ou até substituir. Por vezes eu medico para crise só e depois eu falo, bem, agora não precisa mais para crise, a gente pode usar uma medicação um pouco mais leve, reduzir dose, ou ir com uma classe de medicação mais leve, dá para tentar algo diferente, porque não é mais um estopim, né? Acho Não que sei se eu respondi. tem um dogma, né? A medicação é um deles, assim, né? Em relação à infância, principalmente, né? Acho que é o lugar que mais incomoda pensar. Mas eu acho que fazendo um paralelo, assim, só para a gente abrir um pouco também o pensamento, né? Nós, terapeutas, também usamos de doses, né? De coisas. A despeito, por exemplo, de quantas vezes nossos pacientes estão conosco. Ou de quantos terapeutas eles vão ter. Ou do quanto você cutuca. Ou do quanto a gente cutuca. Que Boa. tem gente que suporta cutucada, tem gente que não, né? Exatamente. Então, a dose, ela realmente determina muita coisa, bem como a profilaxia dela, ou mesmo de que como a gente vai fazer esse uso, né? Chamar pais demais também, também pode ser uma questão na clínica. Eu fiquei pensando nessas doses também, assim, né? O que a gente usa para as coisas, né? Depende, acho que tem para todo gosto. Eu acho que para alguns pode ser um tabu, por motivos variados, não vou entrar em detalhes, né? Mas para alguns pode ser um tabu. Para outros não, é algo muito corrente. Tem muitos psiquiatras estudando psicanálise, muitos psiquiatras da infância estudando psicanálise, porque é importante esse manejo que a psicanálise traz, manejo com os pais, manejo com a criança. As possibilidades de escuta são valiosíssimas na clínica. Eu fiz uma formação em psicanálise, eu não atuo como psicanalista, mas eu sinto a diferença que fez na minha clínica. Eu sinto a diferença que fez na minha escuta, eu percebo o quanto isso me deu possibilidades, inclusive, de me questionar do que eu estou fazendo, de questionar o que acontece na consulta, de olhar um pouquinho além do que acontece ali na consulta, de entender, às vezes, por que o paciente foi embora e não... Ou de, pelo menos, me questionar por que o paciente foi embora e não voltou mais. Então, algumas coisas, puxa, da psicanálise, sim, trazem reflexões importantíssimas. E sim, para outros psiquiatras pode ser um tabu. E aí tem para todo gosto, assim como tem psiquiatra para todo gosto. Tem gente que não quer ir lá e falar. Então tá bom, tem psiquiatra para todo gosto. Tem paciente que não quer ficar mais do que 5 minutos, 10 minutos na consulta. E daí tem psiquiatra para isso. Não. Tem psiquiatra para isso também, né? Então... É dose. Quando estão irritadas. É dose, hein? E a gente tem que escutar, né? Quando nos sinalizam isso. Para mim, pelo menos, acontece com alguma frequência. A pergunta é assim, você concorda que mais do que o que a psicanálise, tá. Análise pessoal. Isso, porque a psicanálise pouco pode fazer enquanto psicanálise. Se não houver uma análise, um horizonte. E aí vem todo o resto. Começa e quando você termina essa fase, você começa com o mito. E o mito, ele é uma abordagem real. Essa é a definição. Ele é uma explicação. E você terminou com o bordado. Que nos leva para a borda. Porque é isso, quando você decide deixar os fios ali, eu quando bordo, é um horror o avesso do meu bordado. Porque é cheio de nó, de não sei o quê. Não. Ou seja, meu bordado não obedece ao princípio do recalque. Não tem como. Meu tricô não obedece o princípio do recalque. Fica lá. Uma linhazinha para domar um pouquinho. Mas está lá, sim, para quem quiser ver. E acho que é isso que você coloca. Então, por que eu estou falando sobre a questão? Talvez
sofrer faça um pouco parte do criar, né? Porque quando, de novo, vou para o real. O real se apresenta, é a mesma coisa da medicação. É o real que é isso que eu quero dizer. Quando o real ele invade o imaginário, muita angústia. É quase que só pura angústia. Então, a gente precisa voltar um pouco para o campo da palavra e, nesse ponto, um pouco de química, em alguns momentos, pode ajudar. Então, é sempre angústia, é isso que eu quero dizer. É sempre o real. Né? E também para criar. Quando me perguntam, você nunca mais vai voltar a escrever? Porque não há real me coçando. Tem gente, mas assim, eu queria saber a tua opinião. Só que você lançou pergunta, eu não consigo de volta. Foi muito legal te escutar sobre isso, Vael. Não sei se eu tenho uma opinião, acho que nesse momento não, mas preciso pensar sobre isso. Mas quando você falou do bordado, né, do avesso do teu bordado, e na hora começou assim, a reverberar uma coisa aqui que também foi uma pergunta, uma fala, não sei, da minha analista. Que eu tinha comentado sobre vir aqui fazer uma fala. E aí eu tinha comentado da angústia que eu sofri, da crise que eu sofri sobre isso, de vir aqui fazer uma fala. E aí eu falei, mas eu topei, porque parece super legal. Às vezes eu topo as coisas na minha vida porque, nossa, vai ser super legal. E daí depois eu passo por uma crise tremenda, porque tem todo um percurso, né? E ela falou, tem o convite, é super legal, tem a imaginação sobre o que vai acontecer, mas sim, tem todo um percurso. Você tem que chegar na beirada. Tem. Você tem que atravessar todo esse percurso, né? E daí, nesse momento, aí nisso eu pensei, na análise, eu lembro que eu pensei sobre o mestrado, que eu topei, nossa, foi uma alegria. Quando eu pensei no tema do meu mestrado, foi, nossa, é sobre isso que eu quero falar, uma coisa que eu vivi e tal. Uma baita alegria quando eu entrei. Ele tá ainda inacabado, tá nessa coisa, vai, não vai, mandei os documentos ontem para finalizar. E eu tava pensando quanto foi sofrido criar tudo isso, esse texto, esses artigos que vão e são recusados e tem que mandar de novo, lidar com tudo isso, quanto é sofrido, mas ao mesmo tempo o quanto sai, o quanto surge, né, de criação nisso. E pensei também no bordado, porque meu bordado mudou muito com os anos. Não sei se é com o efeito da maturidade ou se é com o efeito da análise, talvez as duas coisas. Mas tem mudado bastante com os anos. Ao longo dos anos. E tem alguns que eu também deixo inacabado, nem termino, fica lá. Não é mais um problema também deixar inacabado. Tem coisa que fica inacabada também. Só puxa um outro fio. Se não fosse tanta crise de angústia, eu não tinha tomado tantos cafés com você nesses dias. Então, agradeço ao sua angústia. Faria uma última observação a partir do que você puxou. Falando em tabu, você recolocando a questão da medicação, medida não existe também um tabu sobre o uso da medicação. Sobre isso, não se pode, não se deve. Como você colocou. Como isso ecoa na psicanálise entre os psicanalistas, né? na nossa clínica, como eu não posso discutir, né? Assim, na forma de um tabu, porque foi dito que não pode. Não pensar do ponto de vista do caso a caso, né? Em que medida se deve abrir a possibilidade, se deve considerar e entrever o que a medicação pode possibilitar na escuta de um psiquiatra com acompanhamento. Ela simplesmente deixa um buraco ali, suturar. Enfim, mas é algo... Você está certo, Thiago. Quando a Jaque levanta essa questão e a Dani traz essa fronteira das disciplinas, né? Quando se tornam porosas no trabalho, e daí
podem, né, se intercruzar, entende? Então, você está certa nisso, porque a gente não pode se esquecer. Tá? Hoje parece que tem agora uma história de que não se estuda por aí. Tá? Eu continuo estudando Freud, vou continuar estudando Freud, mas ele diz textualmente, um tabu, ele se organiza em torno da questão. Aí os pacientes, né? E se você precisa de comandos, proibições, interdições, e não pode fazer, não sei o quê, porque algo da questão do enigma, do real, está comandando sua clínica. Concordo? Concordo. Ele trouxe de volta. Então, nós esperamos citar a obra do Freud, Totem e Tabu, né? Mas era o que eu estava pensando. E quando você falou do mito do herói, eu lembrei do livro do Campbell, né? A Jornada do Herói. Parece que o herói tem uma jornada, né? E ele fazia a pergunta que ele fazia, um termo da psicanálise, né? Da psicologia, que é catarse. Foi catártico para ti vir aqui falar? E agora? Puxa, Leandro, você tá com umas perguntas caracas. Sabe que sim, eu acredito que sim, mas antes de vir aqui, como a Dani falou, a gente tomou muitos cafés e ainda antes de começar a fala aqui, nós estávamos passeando ali fora, fora da casa, e a Dani comentou sobre a experiência dela nesse momento. Para mim, ali já foi um momento... Nossa, legal. Tudo... Ela comentou sobre o momento de vida dela, assim, de como ela tem se sentido em relação ao trabalho. E acho que eu senti uma alegria tão grande que parece que teve esse efeito também de catarse. Tipo, nossa, que legal, eu estou num ambiente onde as pessoas se sentem bem. E aí foi tipo, legal, maravilha, vamos lá. Eu senti necessidade de um psiquiatra. Aí eu falei sobre isso em análise. E daí eu precisava de um diagnóstico. E eu acho que a partir do momento que eu tive um diagnóstico, já foi confortável para mim, porque eu pensei que teria uma cura. Né? Então, para mim, foi muito bom tomar. Mas foi bom também nomear aquela dor. Né? A partir do momento que uma cura. Daí eu pensei agora no ambiente de trabalho também, porque hoje em dia no ambiente escolar existem muitos laudos e muita preocupação, se é uma criança um pouquinho mais trabalhosa, tem laudo, mas tem laudo. E tem muitas crianças que não tomam medicamento, mas pelo fato de ter um laudo, as pessoas que estão em volta já ficam mais confortáveis, sabe? Assim, não, ele é autista, não, é porque ele é autista. Mas se não tem esse laudo, essa nomeação, as pessoas ficam desconfortáveis, incomodadas. Precisa nomear, ou precisa da medicação, ou só se encontrar nessa... Já seria bastante, né? Se encontrar nesse mundo. Vou comentar um pouco sobre isso. Em alguns momentos, ter essa nomeação para algumas pessoas é bastante reconfortante. Parece que tem um ponto de onde elas podem partir para falar disso. Parece que algo fica mais visível, mais concreto. Para outras pessoas, a gente percebe que não importa de nada a nomeação. E a gente recebe pessoas de todo jeito, de todas as necessidades, né? Então, para alguns, às vezes, é necessário dar uma nomeação. Isso é importante, isso é necessário, se aquilo, de alguma maneira, traz um pouco de apaziguamento e, a partir disso, ela vai buscar, vai pensar sobre isso. Ok, para outros, não. A dúvida, para alguns, até é importante. Para alguns que conseguem, assim, sustentar essa dúvida, ela é também importante.